São todos bem-vindos à casa de Deus para mais um culto de adoração, de oração e de estudo dos eventos finais. Antes de abrirmos aqui no capítulo de hoje, é o capítulo 4, vamos orar mais uma vez pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Oremos. Pai amado, estamos na Tua presença buscando intimidade, buscando comunhão, buscando luz, buscando esperança e conforto, buscando força, o poder do Espírito Santo para vivermos a vida cristã que o Senhor almeja. Estampa em nós o Teu caráter. Comunica-nos a vida de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para a Tua palavra, que será estudada neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 de eventos finais. A Igreja de Deus nos últimos dias. Entre mais de 40 mil igrejas cristãs que existem ao redor do mundo, Deus tem uma igreja remanescente, a Igreja de Deus presente na terra. E é muito importante entendermos este ponto, para sabermos por que é que Deus precisava de uma igreja a mais. Se existem mais de 40 mil, por que uma igreja a mais? Pois bem, Deus precisava de uma igreja que levantasse a bandeira da obediência aos mandamentos de Deus e da fé em Jesus Cristo. Na página 28 começa falando que Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada e apresentando às pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei que foi pisada foi lançada por terra durante a Idade Média, espezinhada, mas chegaria um momento em que esta verdade seria restaurada, e Deus levantou um movimento em 1844 para levantar esta bandeira diante do mundo, da lei pisada e do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo só existe uma igreja, diz aqui, que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, não inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em suas condições para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se você está ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, você está errado. 1893, Deus escreveu através da sua serva esta mensagem. É uma tentação que surge de quando em quando pessoas chamando a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia. Existe um clamor em Apocalipse capítulo 18, verso 4, sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Muitos dizem, não, mas Babilônia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela está orientada por Deus a falar, você está errado, ao apontar para a igreja remanescente de Deus, que levanta a bandeira da obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo e chamá-la de Babilônia. Não, esta não é Babilônia, esta é a igreja remanescente. À medida que se aproxima o fim, e há um contínuo crescimento da obra, que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência. Qual é a última advertência? As 3 mensagens angélicas. Torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade, possuir uma compreensão clara, tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da 3ª mensagem angélica desde a sua origem. Deus então tem uma mensagem chamada de a última mensagem, o último apelo que será feito ao mundo para a conversão é a pregação das 3 mensagens angélicas. Mais embaixo na página diz, haverá pessoas pretendendo ter visões. Quando Deus lhe der um claro testemunho de que tais visões vêm dele, você pode aceitá-las. Mas não as aceite sob nenhum outro testemunho,
pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e nos Estados Unidos. Quando alguém pretende estar recebendo visões de Deus ou sonhos de Deus, nós não devemos descartar, mas provar, usar o teste bíblico para vermos se realmente fala segundo a lei e o testemunho. A época de 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu. O movimento em 1844 girou em torno do santuário celestial. O santuário celestial era uma doutrina totalmente esquecida, soterrada, e começou a ser restaurada em 1844, quando o povo de Deus entendeu a razão do grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Começaram a entender então que existe um santuário no céu e que a purificação do santuário que ocorreria em 1844 não seria a volta de Jesus, mas realmente a obra que Jesus Cristo iniciaria no santuário do céu, no lugar santíssimo. Por isso está dizendo aqui que a época de 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu, tendo clara relação com o povo de Deus na terra, e com as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, desfraudando o estandarte em que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem mais levanta este estandarte no mundo? Só um povo, só uma igreja, só um movimento levanta esta bandeira: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos dessa mensagem era o templo de Deus, visto no céu, por seu povo que ama a verdade, e a arca da lei, que contém a lei de Deus. A luz do sábado, do quarto mandamento, lançava seus fortes raios sobre o caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo, diz Ellen White, não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria de antigos fundamentos, marcos antigos da verdade de Deus. Quais são os marcos antigos da verdade de Deus que ela destaca aqui? O santuário celestial, toda a doutrina do santuário, a verdade do sábado, esquecido, e a mortalidade da alma, segundo a Bíblia ensina. Quando todos ensinam a imortalidade da alma, tanto as religiões pagãs, como as igrejas cristãs estão ensinando a imortalidade da alma, nós lemos na palavra de Deus que toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma que pecar, essa morrerá. A alma é mortal, é assim que nós acreditamos. Então, estas três doutrinas são chamadas de os marcos antigos, os fundamentos antigos da verdade. Na página 29, no meio da página, diz: o Senhor nos tornou os depositários da sua lei. Confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros, em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Às vezes nós queremos nos tornar populares. Às vezes somos tentados a querer uma igreja adventista popular, que todo mundo goste, que todo mundo se sinta bem dentro dela. Não é todo mundo que se sente bem dentro de um caminho estreito. Aliás, o todo mundo não cabe dentro do caminho estreito. Como é que vamos colocar todo mundo num caminho estreito? O caminho teria que se tornar largo. E nós não podemos ficar ajustando a igreja para receber todo mundo, porque são poucos os que entram pelo caminho estreito. Espaçoso e largo é o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta que leva à vida eterna. São poucos os que entram por ela. A igreja adventista foi colocada no mundo como um povo peculiar, separado do mundo. Separado em quê? Em tudo. Na linguagem, nos costumes, no vestuário, no alimento, nas doutrinas. Um povo peculiar e separado do mundo.
com a grande talhadeira da verdade. Deus cortou este povo da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e sérias advertências que Deus já enviou aos seres humanos, foram confiadas a esse povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Vejam a responsabilidade. Eu, como pastor adventista, você como um membro da igreja, você como um líder, um ancião da igreja, que responsabilidade Deus colocou sobre os nossos ombros? Sermos representantes dele. Ele nos confiou verdades que não foram confiadas a nenhum outro povo. E Deus vai nos cobrar estas verdades. É luz abundante. Mas Deus requer uma vida que corresponda à abundância de luz outorgada ao seu povo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Não é para nos misturarmos e nos tornarmos como o mundo, não é para perdermos a identidade, mas sermos atalaias, darmos o alerta, darmos a advertência e portarmos luz. A luz aparece onde ela for. A eles foi confiada a última mensagem de advertência. Qual mensagem? A última mensagem. Não existe outra mensagem de advertência depois desta. E qual é? Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Quão relapsos nós temos sido como igreja, porque nós temos permitido que muitas outras coisas, muitos outros assuntos, mesmo bíblicos, nos absorvam a atenção, enquanto que as três mensagens angélicas estão esquecidas, deixadas de lado. Aliás, todo fiel membro da igreja deveria saber decor as três mensagens angélicas. Assim como todos nós sabemos decor João 3,16, não é? Quando nós falamos João 3,16, a igreja toda recita decor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos sabem decor. Mas, queridos, nós precisamos conhecer a última advertência que deve ser dada ao mundo e que Deus confiou a esta igreja, que está em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Apocalipse 14, versos 6 a 12. As pessoas quase não estudam o Apocalipse. Apocalipse 14, versos 6 a 12. Recordando, refrescando a nossa memória. Capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 a 12. Começa a primeira mensagem angélica. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno. É chamado de evangelho eterno. O evangelho todos pregam. Mas o evangelho eterno, uma igreja prega, um povo prega. Porque o evangelho eterno não é só salvação em Jesus. O evangelho eterno também inclui a obediência aos mandamentos de Deus e o juízo celestial. Este é o evangelho eterno. Menciona aqui, para ser proclamado aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória. Portanto, a primeira mensagem angélica chama a atenção do mundo para temer a Deus, somente a Deus. Quem teme a Deus não teme ninguém mais. Foge da vida dele todo o medo, porque o amor a Deus espanta o medo. Tema a Deus somente e dai-lhe glória. Como? Porque chegada é a hora do seu juízo. A primeira mensagem angélica diz que o juízo celestial não é meu, não é seu. É o juízo de Deus. Chegou a hora do seu juízo. O acusado número 1 no universo foi Deus o Pai. O acusador número 1 é Satanás. E a corte celestial, o tribunal celestial foi montado para defender o caráter do Deus Pai diante do universo. E Deus usa a vida de Jesus, a vida de Jó, a vida de Daniel, a sua vida,
para defender o Pai diante das acusações de Satanás. Por isso a Bíblia diz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, quando o nome de Deus será exaltado, a justiça de Deus será reivindicada, e todos terão que confessar que santo e justo é Deus. Esta é a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica, verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta é uma mensagem pesada, porque todos os que rejeitam a primeira mensagem angélica entram no esquema de uma queda espiritual. Caiu, caiu Babilônia. Todos os que creram nesta mensagem de 1844 começaram a ser disciplinados, excluídos das suas igrejas, e as igrejas começaram a fechar as portas para esta mensagem. Então veio a segunda mensagem angélica: caiu, caiu Babilônia. Tem Babilônia mãe, Babilônia filhas. E agora vem a terceira mensagem angélica, verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. Existe no capítulo 13 de Apocalipse a besta que subiu do mar. E existe ali também a besta que subiu da terra. São duas bestas, uma chamada besta, a outra a imagem da besta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, do capítulo 13 de Apocalipse, e receber o sinal na sua testa, eles têm um sinal, sinal da besta, em oposição, em contrafação ao sinal de Deus, o selo do Deus vivo, o santo sábado. E aqui diz: se alguém receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, e o verso 12 termina dizendo: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os que ousam pregar esta mensagem são chamados os santos de Deus dos últimos dias. Estes são os santos de Deus dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Na página 29, irmãos, bem embaixo diz que aumentando o nosso número como igreja, foi aumentando, foi crescendo o número de adventistas, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria muita confusão. Era necessária uma organização, porque a igreja estava crescendo. A organização melhor, era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os pastores, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa, para muitos outros fins. O Espírito de Deus iluminou, mostrando que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja. Portanto, a igreja começou a ser organizada. Por quê? No céu, a ordem é a primeira lei. A ordem é a lei do céu, diz na página 30. E deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Então a igreja foi organizada de uma forma maravilhosa, orientada por Deus. Na página 30 diz que Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial. É necessário organização. E a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja organizada. Desde o membro formando uma igreja, desde as centenas de igrejas formando uma associação, desde as associações 5, 6, 7, 8, 10 associações formando uma união, e 4, 5 uniões formando uma divisão, e então as 13 divisões do mundo formando então a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe uma ordem, existe uma organização. O dízimo que entra na igreja local permanece cerca de 60% na associação local, cerca de 40% sobe para a união, divisão, associação geral, alcançando todos os níveis da igreja, com o dízimo que entra na igreja local, alcançando também os missionários que estão em além-mar. É uma organização séria. E queridos, esta organização foi orientada por Deus.
Alguns têm apresentado a ideia de que ao nos aproximarmos do fim, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Eu sou independente, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, se você é membro da Igreja Adventista, você não faz do jeito que você quer. Existe um padrão, existe um esquema, existe uma regra. E aqui diz: fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem harmoniosa e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Deus investiu sua igreja com especial autoridade e poder, que ninguém tem razão em desrespeitar e desprezar, pois ao proceder assim, estará desprezando a voz de Deus. 1875. Deus tem uma igreja e revestiu-a de autoridade. Deus concedeu o mais alto poder abaixo do céu à sua igreja. É a voz de Deus em seu povo, reunido na qualidade de uma igreja que deve ser respeitada. Porém, esta igreja também é cirandada por Satanás. Esta igreja de Deus também é cirandada como o povo judeu foi cirandado por Satanás. Esta igreja também tem joio dentro dela. Você não vai encontrar uma igreja de Deus sem joio. O joio cresce junto com o trigo. E nós vamos encontrar líderes comprometidos com Jesus Cristo e vamos encontrar líderes comprometidos com o mundo. Por isso, nesse texto que se segue a partir da página 31, está falando, Cristo diz o seguinte, daqueles que se ufanam da sua luz, mas não andam nela. Se orgulham da luz, mas não a praticam. Vejam o que Deus fala. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, e quando Ellen White citou Cafarnaum, colocou entre parênteses ali, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência aos privilégios recebidos, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laodiceana, por isso que Apocalipse 3 menciona a 7ª carta de Apocalipse, é a igreja de Laodiceia, e nós somos a igreja de Laodiceia, e aquela mensagem laodiceana se aplica a nós. A mornidão da igreja atinge a maioria, mas existem os cristãos puros e quentes, aquecidos pelo Espírito Santo, embora a maioria esteja numa mornidão. Na página 31, queridos, no meio da página, existe também a advertência. Embora Ellen White tenha depositada confiança na liderança da igreja, ela disse que houve momentos na história da igreja adventista em que ela ficou desanimada, quando percebeu também que existia joio. Será que hoje é diferente? Não, irmãos. Não era diferente naquele tempo, não é diferente hoje. Seria uma presunção nossa acharmos que hoje a igreja é só trigo. Não, não é só trigo. O joio está presente entre os membros, entre liderança, enfim. E ninguém pode julgar ninguém. Ninguém está na capacidade ou na posição de dizer quem é trigo e quem é joio, só o Espírito Santo. Mas quando nós lemos estas advertências que ela fez naquele tempo, e o que vamos ler agora foi de 1895, devemos lembrar que foi uma ocasião pontual em que ela fez essa observação. Nos últimos 26 anos da vida de Ellen White, ela morreu em 1915, nos últimos 26 anos, ela nunca mais falou isso. Mas naquela ocasião, ela expressou tristeza em ver como as coisas estavam sendo conduzidas. Vamos ler então este texto. Na página 31, a própria Associação Geral está se corrompendo por sentimentos e princípios errôneos. Você pode usar mal esse texto. E usar esse texto para falar contra a Associação Geral de hoje, de 2013, não estaria correto. Porque nós não podemos julgar ninguém. Deus mostrou para Ellen White, naquele tempo, em 1895, que existia erro ali. Ah, mas também deve existir erro hoje? Pode ser que sim, mas nós não podemos julgar. Nós não podemos criticar, estender o dedo.
Portanto, queridos, Deus fala através da sua serva, se referindo a 1895, tem as pessoas tirado injusta vantagem daqueles que elas supõem estarem sob o seu domínio. Determinaram coagir os indivíduos por bem ou por mal. Há países em que há líderes e que agem por coagindo os obreiros, em que fazem dos pastores escravos, tirando-lhes totalmente a liberdade. Tirando a liberdade do pastor pregar os sermões que Deus quer que ele pregue, porque recebem só sermões enlatados, e eles precisam fazer aqueles sermões enlatados, promovendo isso, promovendo aquilo, sermões promocionais. E tem que fazer, e tem que batizar tanto. Se não batizar, não será ordenado. Enfim, queridos, é possível que haja erros hoje? Sim, como houve naquele tempo. O poder despótico, vejam aí, o poder despótico que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos seres humanos deuses. Lembrem-se que, quando o sistema é presidencialista, como aqui nos Estados Unidos, o sistema de governo é presidencialista. O presidente Barack Obama, ele busca o apoio do Congresso, do Senado. Mas há momentos em que, mesmo sem o apoio do Congresso e do Senado, ele pode tomar decisões por si mesmo. Como presidente, assinar uma ordem executiva, mesmo sem o apoio. A Igreja Adventista é presidencialista. Se o presidente for liderado pelo Espírito Santo, ele nunca vai tomar decisões sozinho. E vai sempre buscar a orientação de quem? De uma comissão. De muitas mentes pensando ao mesmo tempo. Por isso nós temos que buscar a direção do Espírito Santo todo o tempo. Porque há perigo no presidencialismo, de usar o poder com despotismo. Umas poucas pessoas têm pesadas responsabilidades e algumas não fazem de Deus o seu conselheiro. Mas embaixo diz, são necessários 3 meses para que os que estão em campos estrangeiros recebam uma resposta, mesmo que não demorem para enviar a dúvida. A obra adventista cresceu tanto, e eles ficavam esperando no campo missionário uma resposta da Associação Geral. Isso durava meses e meses. E ela diz, isso está atrasando a obra, dependendo da decisão de um homem, ou de 2 ou de 3. Menciona ainda aqui na página embaixo, 31. Os que vivem em países distantes não farão o que o bom senso lhes diz que é correto, sem primeiro pedirem permissão a Battle Creek. Antes de prosseguir, eles aguardam o sim ou o não desse lugar. Não é sensato escolher só um homem para presidente da Associação Geral. Por isso, hoje existem quantos? 13. Cada presidente de divisão hoje é vice-presidente da Associação Geral. Então, o presidente da Associação Geral hoje ele está cercado de 13 outros presidentes, vice-presidentes. Eles formam esta grande comissão. Não é sensato escolher só um homem para presidente da Associação Geral. A obra da Associação Geral tem se estendido e algumas coisas se têm tornado desnecessariamente complicadas. Tem se revelado falta de discernimento. Deve haver uma divisão do campo ou fazer algum outro plano para mudar a presente situação. 1896. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Isso ele escreveu em 1896. Percebam que foi 1895, 1896 foram as declarações pesadas dela contra a Associação Geral, de advertência. Será que as coisas mudaram? Graças a Deus mudaram. Porque nos últimos 26 anos da vida dela, nunca mais ela fez tais afirmações pesadas. Isso prova de que houve mudança. No final da vida dela, em 1913, ela morreu em 1915, mas em 1913, ela fez uma afirmação de confiança na Associação Geral. Nós vamos ler mais para frente esta declaração feita em 1913. Na página 32, irmãos, diz assim, não há necessidade de uma nova denominação. Se nós somos a 7ª igreja do Apocalipse, não existe a 8ª. Qualquer igreja que sair da igreja adventista está fora do lugar. Quando alguém
convida você para se unir a outro movimento, seja o movimento da Reforma de 1914, seja qualquer outro movimento adventista. Eu estava lendo sobre o Ministério Adventista Histórico. Ministério Adventista Histórico. Tem na placa da igreja. Ministério Adventista Histórico. Não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja que está se formando, buscando, dizendo ser mais pura, mais santa. Queridos, está fora de lugar. Se a nossa igreja é a sétima, não existe lugar para a oitava, nem para a nona. É a última. Temos problemas? Lógico que temos problemas. Porque a nossa igreja é formada por seres humanos pecadores. Mas Deus não precisa de uma oitava. É o último povo na terra. É a última geração. E aqui diz: vocês estão usando passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça e da sacudidura do povo de Deus para falar da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Pessoas que torciam os testemunhos naquele tempo, há pessoas que torcem os testemunhos hoje, chamando as pessoas para que saiam da igreja. O Senhor não lhes deu a mensagem para considerar os adventistas do sétimo dia como Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dessa igreja. Todas as razões que podem ser juntadas nesse sentido, para mim, não têm o menor peso, porque o Senhor me concedeu luz em oposição a tal mensagem. Precisamos fazer uma reforma, sim, dentro da igreja. Você não precisa sair da igreja para fazer reforma. Quando os reformistas vêm até mim e falam: pastor, mas precisava ser feita uma reforma. Sim, mas você faz reforma na casa do vizinho? Ou na sua? Mas você saiu da sua casa? Abandonou a sua casa? Abandonou a sua igreja para fazer reforma lá fora? Você quer formar uma igreja que seja só trigo? Não existe ainda. Enquanto Jesus não voltar, toda a igreja terá trigo e joio. Na metade da página 32 diz: estou certo de que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou segmentada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência. Não existe a menor evidência de que tal coisa venha a ocorrer. 1893. Digo-lhes, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo intermédio irá operar. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo, que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em balanças humanas e acusá-la, pode ficar certo de que Deus não o está dirigindo. Essa pessoa se encontra no caminho errado. Existe aquele que estende a mão, existe aquele que estende o dedo. Se você estende o dedo e você é acusador, você entra no time de Satanás, que é o acusador dos irmãos de Cristo. Não devemos acusar. Se temos algo a falar, devemos procurar a pessoa, conforme Mateus capítulo 18 recomenda, e conversarmos com a pessoa. Dialogarmos. Mas não ficarmos acusando ninguém, muito menos a igreja, muito menos a associação geral. Deus porá tudo em ordem, página 32 embaixo. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à frente da obra e porá tudo em ordem. Caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, e certamente existem, não é? Lógico que existem sempre coisas para serem ajustadas. Deus cuidará disso e atuará para endireitar todo erro. Tenhamos fé em que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança até o porto. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja viva. Mas é a igreja militante e não a igreja triunfante. A igreja militante é a que existe hoje. Não é a mesma triunfante. Muitos que estão na igreja militante não farão parte da igreja triunfante, porque não vivem a luz que tem. São mornos, são joio. Mas estão na igreja militante. Não pense, Deus não vai levar esta igreja, não. Essa é a militante, a que vai para o céu é a triunfante. E a triunfante, ela vai passar pela sacudidura, mas permanecerá dentro, não fora. Porque não é palha, mas é trigo de verdade. Entristecemo-nos de que haja membros defeituosos,
de que haja joio no meio do trigo. Lógico que entristecemos-nos. Choramos, lamentamos, oramos sobre isso. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias tem de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. Agora esse texto que vem em seguida, no finalzinho da página 32, é um texto que nós devemos decorar. A igreja, frágil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Deus não abandona a sua igreja porque ela está fraca e defeituosa. Você não abandona um seu filho porque ele está viciado. Você chora mais com ele, você sofre mais com ele, você intercede mais por ele. Os baluartes de Satanás jamais irão triunfar. Página 33. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e serão derrotados todos os elementos oponentes. O que necessitamos agora é reorganização, coisas serem ajustadas. Precisamos começar pelos alicerces e edificar sobre um princípio coerente. Na metade da página 33 diz: quero destacar que Deus não concedeu poder como de um rei a ninguém em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. Um presidente, ele não é um rei. Ele precisa ouvir os conselhos e o que a mesa tem a dizer. E quando a mesa for formada por vaquinhos de presépio que só sabem dizer sim, 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 Deus vai ter alguém ali para chamar a atenção. Porque uma mesa, seja a nível de igreja, de associação, de união, de divisão, não é para ser formada por pessoas que só concordam. Precisamos ser todos racionais e dizer não quando a razão nos pedir que digamos não. Mesmo que percamos a amizade, mesmo que desagrademos, mas nós temos que ser racionais e fiéis à intuição que o Espírito Santo dá. Precisa haver uma renovação, uma reorganização, tem de ser concedido mais poder e autoridade às comissões. Isso foi escrito em 1901. Devem ser formadas novas associações. Quando ela falou isso, existiam uma meia dúzia de associações. Devem ser formadas novas associações. Quanto mais associações, mais descentraliza o poder. Estava de acordo com o plano de Deus que fosse organizada a união. Para descentralizar o poder da associação geral, foram criadas as uniões, para que as decisões não fossem feitas somente pela associação geral. Não é necessário pedir conselho de Battle Creek, a milhares de quilômetros de distância, e ter de esperar semanas pela resposta. Aqueles que se encontram no próprio local devem decidir o que tem de ser feito. Este é um princípio que pode ser aplicado hoje também. Vejam sobre a criação das uniões na página 34. No meio da página 34 diz: tem sido necessário organizar uniões, para que a associação geral não exerça um domínio arbitrário sobre as associações. Naquele tempo, a associação geral trabalhava diretamente com as associações. E estava usando de poder arbitrário. Então criaram as uniões. Então a união é intermediária entre a associação geral e as associações. Mais embaixo na página 34 diz: por vezes, quando um pequeno grupo de pessoas, as quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado em nome da associação geral executar planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da associação geral, representada por essas poucas pessoas, como a voz de Deus. Estava havendo imprudência. E ela falou, ela levantava a voz e falava. Por isso alguém, não gostando da forma como ela estava falando, arrumou uma viagenzinha para ela, para a Austrália. Quando ela foi enviada para a Austrália, ela estava doente e poderia ter morrido no caminho, na viagem, longa viagem de navio. E muitos teriam ficado muito felizes se ela morresse mesmo. Mas lá da Austrália, ela continuou escrevendo cartas e repreendendo líderes que estavam sendo imprudentes.
Então, queridos, o que tem que ser dito, tem que ser dito. E ela falava. E assim tem que ser hoje também. A igreja é de Deus, mas nós somos falhos. E quando estamos falhando, alguém tem que ter a coragem de chegar em particular e falar. Com amor, mas tem que falar. Deus ordenou que os representantes da sua igreja, de todas as partes da terra, quando reunidos numa assembleia geral, devam ter autoridade. Ellen White coloca muita autoridade na assembleia da Associação Geral, que se reúne com representantes do mundo todo. Esta reunião se realiza de 5 em 5 anos. Os problemas sérios que a igreja enfrenta, seja de doutrinas ou seja de disciplina, esses problemas precisam ser trazidos para que sejam tratados e decididos a nível de assembleia em sessão. Assembleia Geral em sessão, que acontece de 5 em 5 anos. Ali então está a voz de Deus falando através destes milhares e milhares de representantes. Na página 35, lá em cima na página 35, diz: sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e continuará com ele até o fim. Quando ela falou isso? 1913. Foi a última vez que ela se dirigiu à Associação Geral. 1913. Ela morreu em 1915. Depois de 26 anos, ou 25 anos, quando ela falou de que realmente estava triste pelo que estava acontecendo, agora, no final da sua vida, ela diz o quê? Vamos ler de novo. Sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia o seu povo e que continuará com ele até o fim. Aí está na página 35 um texto do filho de Ellen White. Ele comenta que a sua mamãe considerava a experiência da igreja remanescente, e falei sobre o seu ensino positivo de que Deus não permitiria que essa denominação apostatasse tão completamente a ponto de aparecer outra igreja. Ele ouviu a mãe falando isso, que ela confiava na direção da igreja e que Deus não ia permitir que esta igreja apostatasse tão completamente. Ou seja, existe algum nível de apostasia? Existe, mas não completa. Aleluia por isso. Existem mornos? Sim, mas não completamente mornos. Você escolhe se você quer pertencer aos mornos ou aos quentes, incendiados pelo Espírito Santo. Você escolhe. É uma decisão sábia que você precisa fazer. Na página 36, devemos lembrar que a igreja enfraquecida e defeituosa, como seja, é o único objeto na terra a que Cristo concede a sua suprema consideração. Ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a por seu Santo Espírito. Mais embaixo na página 36, julgados pela luz concedida. Deus não vai julgar o adventista da forma como julga o católico. Deus não vai julgar. Deus não vai julgar o católico da forma como ele julga o budista ou o islâmico. Por quê? Porque Deus julga de acordo com a luz. Deus julga de acordo com a luz. Lutero, quando recebeu a luz de Deus sobre a justificação pela fé, bebia cerveja. Então eu vou beber também? Não, queridos. Ele não tinha a luz que nós temos. Guilherme Miller, quando recebeu a luz de Deus sobre as 2.300 tardes e manhãs, ele guardava o domingo e morreu guardando o domingo. Então também eu vou guardar o domingo? Não, ele não tinha a luz que nós temos hoje. Deus exige de cada um de acordo com a luz recebida. Por isso pesa sobre nós, adventistas, uma responsabilidade maior. Vamos ler este texto. Página 36 embaixo. Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Que igreja tem uma mensagem mais poderosa do que a nossa? Que igreja tem tantos livros sobre saúde como nós temos? Orientações sobre colégios, internatos, educação. Luz divina sobre as profecias. Uma luz abundante, celestial. Mas Deus exige uma vida correspondente a essa luz. Se sua experiência espiritual
não corresponder às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Isso me faz tremer, irmãos. Isso me faz tremer. Deus não vai julgar um pastor da forma como julga um membro da igreja. Deus não vai julgar o ancião da forma como ele julga um membro da igreja. Deus julga cada um de acordo com a responsabilidade, a luz dada. No dia 18 de fevereiro de 1902, se queimou até as cinzas o sanatório adventista de Battle Creek, mostrando o desagrado de Deus. No dia 30 de dezembro de 1902, no mesmo ano, queimou a Review de Herald, a casa publicadora adventista. Queimou até as cinzas. Depois queimou também o tabernáculo, a maior igreja que tínhamos. Queimou até as cinzas. E os bombeiros de Battle Creek, eles diziam, é interessante, o fogo adventista é diferente, porque não apaga. O fogo adventista não apaga, queima tudo. Porque era um fogo mandado por Deus, porque Deus queria espalhar a obra. E Battle Creek estava concentrando. Era um saleiro cheio de sal. Para que vale um saleiro cheio de sal? Para que vale? Que utilidade tem um monte de sal dentro do saleiro, meu irmão? Me diga. Para nada. A menos que o sal saia do saleiro, a menos que o sal se misture com o alimento, a menos que os cristãos se misturem com o povo, com as multidões, o evangelho não será levado ao mundo. E hoje nós vemos novamente nossas instituições ao redor das universidades adventistas, aquilo ali virou um verdadeiro saleiro. Você pode ver dentro de uma igreja, um pregador, um pastor pregando, e quem sabe 40, 50 outros assistindo. E centenas de igrejas sem pastor para pregar, sem líderes para pregar. Deus não quer que nós nos concentremos dentro do saleiro. Deus quer que o sal se misture com a massa. Vós sois o sal da terra. Portanto, Deus fez esta obra em Battle Creek, espalhou-a. Foi quando a Associação Geral também saiu de Battle Creek, porque estava tudo em Battle Creek. E Battle Creek era um centro de mexerico, de disque-disque. Deus não quer que o seu povo fique todo aglomerado num só lugar, e o mundo morrendo sem a luz. Não. Ide ao mundo. Ide ao mundo. Jesus fez isso quando os cristãos estavam concentrados em Jerusalém. Jesus permitiu o quê? A perseguição. E a perseguição de Atos, lá, Atos capítulo 2, 3, 5, ali no início de Atos você vê que a perseguição espalhou os cristãos, que se espalharam pelo mundo todo. E o evangelho alcançou o mundo. Na página 37, a história de Israel é uma advertência para os nossos dias. Nestes últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá, cairão nos mesmos perigos que o antigo Israel. Israel era a igreja de Deus naquele tempo? Sim. A igreja adventista é a igreja de Deus hoje? Sim. Mas não poderemos ficar nos orgulhando disso? Pesa sobre nós, como pesava sobre eles a responsabilidade. Eles falharam na missão que Deus deu para eles. Eles se tornaram exclusivistas, santarrões. Nós não podemos ser exclusivistas, porque a maioria do povo de Deus, a maioria dos sinceros que hão de se salvar, ainda estão espalhados por todas as igrejas e religiões do mundo. E nós temos que nos voltar para eles. São irmãos nossos. Jesus morreu por eles. O sangue do Cordeiro lhes trará também o perdão e a salvação. A igreja militante é imperfeita. Embaixo na página 37 diz: a igreja militante não é a igreja triunfante, irmãos. E a terra não é o céu. Quando você traz alguém para a igreja, dá estudos bíblicos, traz a pessoa ao batismo, diga: você não está entrando no céu, você está entrando na igreja. No céu não vai ter joio, mas na igreja ainda tem. Então não fique olhando para o joio, porque é pegajoso. Pega
pega em você. É a lei da contemplação. Se você contempla o joio, você acaba virando joio. Não fique olhando, não. Ah, mas e os pecados na igreja? E aquilo que está... Vai buscar os perdidos que estão lá fora. Não fique prestando atenção nos mornos que estão dentro da igreja. Não perca muito tempo com eles. Vai buscar os sinceros de Deus que estão lá fora. A igreja militante não é perfeita. E a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem preparados, disciplinados, educados para esta vida e para a vida futura e imortal. Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja verão suas expectativas cumpridas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Essas pessoas zelosas, ao verem as faltas nos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com os indivíduos maus, mas aqui também está o mal. Sim, é um hospital, tem doentes. Não fique falando mal dos doentes dentro do hospital, eles estão no lugar certo. Não critique os doentes dentro do hospital. A igreja triunfante será fiel semelhante a Jesus. A igreja triunfante, na última página 38, diz: a obra está prestes a ser concluída. Os membros da igreja militante, que se houverem demonstrado fiéis, farão parte da igreja triunfante. E a igreja triunfante, ninguém sabe quem fará parte dela. O Espírito Santo sabe. E você tem que se esforçar para estar entre os remanescentes triunfantes. O semblante de Jesus irradiava o quê? Compaixão. A conduta de Jesus era caracterizada pela graça, pela humildade, pela verdade, pelo amor. E todo membro da sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante. Então, o meu apelo, o meu desafio, meu querido irmão, olhe para Jesus, para que ele seja refletido na sua vida, para que a conduta de Jesus, a conduta de graça, de humildade, de verdade e de amor de Jesus se reflitam na sua vida, e você faça parte da igreja triunfante do nosso Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar em pé? Pai Santo, ao estudarmos a Tua Palavra, ao vermos como o Senhor foi misericordioso com Israel, foi misericordioso com a Tua igreja adventista no início, continua sendo misericordioso conosco, nós sentimos também que o Senhor, embora cheio de misericórdia, o Senhor nos corrige como um pai, disciplina o seu filho. Obrigado pelas repreensões, obrigado pelas advertências que o Senhor fez no passado através da sua serva e que o Senhor faz ainda para nós. Ajuda-nos, Pai, a não sermos somente espectadores, mas militantes, comprometidos com Jesus. E que nós, entendendo que estamos na igreja e não no céu ainda, sejamos tolerantes com os nossos irmãos que estão em erro, mas que também intercedamos por eles, oremos por eles, conversemos com eles, ajudando-os também a se colocarem no caminho do céu. Derrama o Teu Espírito sobre esta igreja, sobre o pastor Jefferson que está vindo, que o Teu Espírito o revista de poder para dirigir esta igreja. Derrama o Teu Espírito sobre o primeiro ancião, o irmão Itanel, sobre todos os demais anciãos, que esta igreja continue tendo um corpo de anciãos unido e ungido pelo Teu Espírito, fazendo crescer esta igreja para iluminar esta grande comunidade. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam com eles. Em nome de Jesus pedimos. Amém.